Bem-vindos a mais um vídeo da nossa série de Winter CMS. No último vídeo nós começamos a criar o nosso tema e nesse vídeo a gente vai evoluir um pouquinho mais nisso usando o Builder. Eu já falei um pouco dele sobre ele nos últimos vídeos, mas a grosso modo o Builder ele é um plugin que te ajuda a criar plugins. Ele cria tabela no banco, as models, controllers, views, ele faz toda essa gestão de back-end com algum limite que a gente vai entender ao longo dos vídeos, mas ele consegue fazer todo esse gerenciador para ti de uma forma muito simples, tá? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é ir para o nosso painel para fazer a instalação dele, tá? Para isso a gente vai em configurações, a gente vai em atualizações, vai instalar plugins, vai procurar pelo Builder. Ele é o primeiro link aqui, o Builder by RainLab, vai clicar nele, ele vai fazer a instalação. Aguardar um momentinho. Apareceu aqui em cima, ele já está com um ícone aqui em cima. A partir daqui a gente vai clicar e vai fazer o nosso primeiro plugin. A primeira coisa a se fazer então é clicar aqui nessa setinha que tem na esquerda, próximo de banco de dados, que ele vai abrir uma tela com a lista de plugins que existem. No caso, como a gente acabou de instalar, não tem nenhum. A gente vai clicar em criar plugin. Nessa nova tela a gente vai dar um nome para o plugin. Normalmente eu coloco para o meu gerenciador de conteúdo, eu coloco o nome de content. Não precisa ser, vocês podem colocar o nome que vocês acharem melhor, como gerenciador, enfim, que passaram na cabeça de vocês. O autor vocês vão colocar o nome de vocês. Ele vai preencher já algumas tags que vão ser usadas dentro da model, do controller para chamar esse plugin. Isso aqui é automático, vocês não precisam mexer. E aqui vocês vão colocar um ícone, tá? Um ícone que vocês querem que represente o gerenciador de vocês. Eu vou colocar aqui, mais por costume, esse ícone de livro, que é um que eu normalmente uso, tá? Dá um OK, ele vai criar o plugin e aí basta clicar em cima dele, se ele já não estiver valendo, que ele vai estar com o plugin selecionado. Agora que a gente já criou nosso plugin e já selecionou ele, a gente pode começar a realmente configurar ele. Aqui na esquerda a gente tem um menu que vão ter as opções do que a gente consegue criar usando o Builder. Então o primeiro ponto é o banco. Tá? Vamos clicar em acrescentar aqui, em criar. Ele vai vir essa estrutura de banco. A primeira coisa que a gente tem que fazer é dar um nome para esse banco. Tá? Normalmente se usa aqui o padrão do Laravel, onde o banco, o nome da tabela ela é em inglês e no plural. Como aqui a ideia é tentar fazer as coisas em português, eu já vou mostrar que não tem problema não seguir o padrão, tá? Eu vou colocar em português mesmo, eu vou fazer a nossa tabela produtos. Bom, demos o nome e agora vamos começar a criar os campos da nossa tabela. Essa parte é a parte que vai precisar de um pouquinho mais de conhecimento de desenvolvimento, de back-end, do que as outras, tá? Então, para quem for front-end, talvez estranhe um pouco, mas não é nada muito complicado. O primeiro ponto é que a gente vai precisar clicar aqui nesse item que já tem aqui no menu, que é o adicionar ID. Ele já vai criar automático para mim a minha coluna dentro da minha tabela, né, a coluna de ID, que precisa ter em todos os campos, já está marcando ela como que não pode ser nulo, como autoincremento, como chave primária, ele já vai montar ele com a configuração padrão. Agora a gente tem aqui acrescentar coluna. Eu vou clicar algumas vezes para já adicionar algumas e a gente vai colocar alguns campos que são importantes. Então, por exemplo, assim, vamos colocar... Vai ser um cadastro bem simples, a gente vai aprimorando ele com o tempo, mas primeiro vamos colocar aqui, então, status, para dizer se ele está ativo ou está inativo. Vamos colocar o título. Eu vou colocar em inglês aqui, tá? Mas vocês podem colocar em português, não tem problema nenhum. Vamos colocar aqui o título. Vamos colocar uma slug, que vai servir para o link. Vamos colocar uma description, description. Acrescentar mais algumas colunas. Que mais que a gente pode colocar aqui? Eu vou colocar marca. Que mais? Aliás, estou botando tudo em inglês, né? Brand. Acho que por esse primeiro momento a gente pode deixar assim. Depois a gente adiciona mais se precisar. Perfeito. Então, agora que a gente já tem as colunas, os nomes das colunas, a gente tem que dizer que tipo de campo que a gente quer para cada uma dessas colunas. E isso a gente faz aqui nessa coluna da direita. O status, ele é do tipo booleano, que é o tipo onde tu vai dizer sim ou não, 0 ou 1, né? Então tu vai dizer se está ativo ou não está. A string, já dando a resposta, o title a gente vai usar a string, a slug a gente vai usar a string também, a description, que é normalmente um texto maior, a gente vai usar text, e o brand a gente pode usar uma string mesmo, não tem problema. Tá?
Bom, perfeito. Aqui a gente já tem as configurações. A gente pode, por exemplo, definir se alguma dessas coisas pode ser nula ou não. Por exemplo, não precisa ter marca. Vamos marcar como pode ser nulo. Por enquanto, vamos deixar tudo como obrigatório. Não vamos mexer nisso. Mas pode fazer. Aqui também tu pode configurar o tamanho. Então, eu quero uma string de 50 caracteres. Dá para mexer. Se deixar em branco, ele vai colocar o máximo como padrão, tá? E bem aqui na direita também tu pode já deixar um padrão. Por exemplo, o status eu quero que o padrão seja 1. Eu quero que ele sempre entre como inativo se não for preenchido. Então vocês podem. Por enquanto a gente não vai mexer nisso. Vamos deixar assim mesmo, tá? Perfeito. O que a gente pode fazer mais? A gente pode acrescentar o timestamp. Isso também é um padrão do Laravel. O Laravel normalmente quando tu cria uma migration, quando tu cria um banco, ele vai colocar uma coluna de create at e no update at, que é quando ele foi criado, quando ele foi atualizado por último. Então tu já pode clicar nesse botão, ele já vai criar isso automático para ti, tu não precisa ter esse trabalho. Ele já monta tudo automático, tá? E agora é só salvar. Quando tu for salvar, ele vai abrir aqui uma telinha onde ele vai te mostrar basicamente a migration que tu faria se tu estivesse mexendo num Laravel puro. Aqui ele já vai ter como é que tudo que vai ter, todas as informações, tu pode editar por aqui se tu quiser, não tem problema nenhum. Tá? Qual é a descrição dessa criação, e ele também vai montar uma versão. Cada migration que a gente for fazendo, ele vai adicionando versões que a gente pode voltar para essas versões ou pular versões, enfim, a gente tem algumas opções ali na esquerda onde diz versões. Mas por enquanto o importante para nós é que ele está criando essa tela que a gente fez aqui, ele está passando para código, ele vai criar e executar a migration quando a gente clicar em salvar. Então eu vou clicar aqui. Ele já criou, a minha tabela já existe no banco, tá? Ele existe esse arquivo físico, essa migration existe, depois eu vou mostrar os arquivos para vocês, mas isso já está valendo. Agora a gente vai fazer a model. Vindo aqui em model, a gente vai clicar em acrescentar, mesma coisa. Aqui também é a mesma ideia, tá? Normalmente se usa para model no Laravel o nome em inglês no singular, mas aqui a gente vai usar em português, mas eu vou manter a ideia do singular. Tu vai escolher qual é a tabela do banco que tu quer, no caso a gente só tem uma, mas tu vai clicar nela. E aí tu vai dizer se tu tá dando suporte a timestamp, que a gente tá, né, a gente criou, e se a gente tá dando suporte pro soft delete, que é uma coisa que a gente vai ver mais pra frente, mas é basicamente quando tu deleta um arquivo ele não some do banco, ele só vai ficar uma espécie de inativo, né? Então por enquanto a gente não vai usar isso, vamos só marcar que a gente tá dando suporte a timestamp e vamos dar o OK. Quando a gente dá esse OK, aqui na tabela, nessa coluna aqui da esquerda, do lado de models, ele vai dar o nome da nossa model e ele vai ter duas opções, que é o formulário e a lista. O formulário é aquela tela onde a gente vai ir para editar e cadastrar um item. Então, clicando no mais, ele vai abrir essa tela aqui, onde a gente vai poder selecionar quais são os campos que a gente quer adicionar. Então, a gente botando o mouse em cima, a gente já consegue ver aqui em acrescentar Ctrl, a gente pode clicar e ele vai abrir na direita. Às vezes ele pode abrir também pequenininho aqui do lado, mas ele tem um botão que leva para a direita. Quais os tipos de campo que a gente tem, tá? E aqui a gente tem várias opções, eu não vou mostrar todos agora, mas por exemplo assim, a gente vai fazer um status, né? Se está ativo ou não. Uma boa opção é usar o switch, que é aquele botãozinho que vai para a esquerda ou direita, tipo um interruptor, né? Então vamos clicar nele, ele já vai abrir aqui com algumas configurações. O primeiro qual é o nome do campo do banco que a gente fez? A gente criou com o nome de status, legal. Qual é o nome que a pessoa vai visualizar? Vamos chamar de ativo. Legal. Esse campo ele vai estar marcado por padrão, sim ou não? Sim, normalmente a gente quer que ele já cadastre como ativo. Aqui no spam, a gente pode dizer se a gente quer que esse item ele fique alinhado para a esquerda, alinhado para a direita, ou que ele ocupe a linha toda. Eu vou marcar para ele ocupar a linha toda. Tá? Beleza. Agora, qual é o próximo ponto? A gente tem que criar um título. Então, vamos usar um campo de texto normal. Beleza. Então, tem um campo de texto. Mesma coisa, ele já vem com algumas configurações. Qual é o nome do banco que a gente usou? A gente usou o title. Qual é o título que a gente quer que fique visível para as pessoas? Título. Esse aqui ele vai ficar à esquerda e ele é um campo obrigatório. Beleza. Temos o nosso título valendo. Agora, qual é o próximo? A gente quer a slug. É um campo de texto também. Vamos chamar o campo do banco de slug. O título é uma slug. Normalmente, aqui não tem muita necessidade, mas normalmente quando eu faço isso para um cliente, eu explico aqui na linha de comentário o que é uma slug. Então, por exemplo, não usar caracteres especiais. Coloca assim, aí vocês podem colocar, eu quero que o meu comentário fique embaixo. Aí ele vai colocar ali para as pessoas verem o comentário. Então dá para usar. Normalmente se personaliza um pouquinho melhor, mas aqui mais como exemplo, vou deixar assim.
e a gente tem a nossa slug, beleza. Só que, por enquanto, a pessoa pode digitar qualquer coisa na slug, a gente não quer. A gente quer que ele tenha um formato de slug. Então o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui em avançado, em pré-configurado. Em campo, a gente vai dizer que a gente quer que ele use o campo título como base. E ele vai usar um formato slug. O que isso significa? Isso significa que quando eu digitar um título, ele vai automaticamente preencher slug já em formato de slug, ou seja, vai tirar espaço, vai tirar caractere especial, vai tirar cedilha, vai tirar tudo que não pode e vai deixar no formato corretinho. Tá? Então a gente vai deixar aqui avançado, pré-configurado, é o campo título com formato de slug. Beleza, isso também é obrigatório. Até aqui tudo certo. O que mais que a gente tem? A gente criou um campo de marca, então vamos colocar aqui a marca. A marca, por enquanto, vai ser um campo de texto, depois a gente pode melhorar isso, de repente até fazer um cadastro secundário de marcas, mas por enquanto vamos deixar assim. Ele é o campo brand, marca. Vamos colocar como obrigatório. A gente deixou no banco como obrigatório. Perfeito. E agora a gente tem o campo de texto. O campo de texto a gente tem mais algumas opções aqui. Então aqui vocês podem ver que tem um campo de número, de checkbox, de text area. Esse aqui poderia ser uma opção, mas esse aqui não tem formatação e a gente quer formatação. Então vocês podem dar uma olhada com mais calma em cada um desses itens. Ao longo dos vídeos a gente vai ver outros, tá? Não tem problema. Mas por enquanto a gente vai vir aqui no editor rico. O editor rico ele é um text area com formatação. Então, quando tu clica nele, ele também vai abrir essas configurações aqui do lado. A gente vai colocar o nome dele, o nome visível, né, que a gente quer para ele. Qual é o tamanho nele? Eu quero que ele seja um tamanho grande, para as pessoas terem mais espaço para digitar. Tá, eu também não quero que ele fique aqui na direita, eu quero que ele ocupe a tela toda. Então eu vou colocar aqui no spam como completo, ele já vai se ajustar, né, para ficar com o espaço todo, e eu quero que ele seja obrigatório. Perfeito. Vamos salvar. Ok. Temos então a nossa tela de cadastro e de atualização já funcionando. Tudo tranquilo até aqui, nada demais. Beleza. Vamos vir agora na listagem. A listagem é quando tu clica no link, né, quando tu clica no item em si, tu quer visualizar ali tudo que já está cadastrado. Então a gente vai clicar aqui e ele vai vir para essa tela. Ela é relativamente parecida com aquela de criação do banco. E tu pode colocar aqui qual é o nome do banco, qual é o rótulo que tu quer que apareça, que tipo de campo. Uma coisa legal que o Inter tem é esse botão de acrescentar colunas do banco. Quando tu faz isso, ele automaticamente já cria para ti toda essa configuração. Tu não precisa botar um por um. Normalmente tu vai ter a primeira linha que tu vai deletar, então tu clica na primeira linha e tu deleta. E aí tu tem aqui já todos os campos do banco com os respectivos rótulos dele. Ele vai deixar igual, claro que a gente não quer que apareça assim, então a gente vai vir aqui e vai estilizar. Por exemplo, o ID a gente vai botar em maiúscula, o status a gente vai escrever ativo, o título, slug é isso aqui mesmo, vou deixar só o S maiúsculo. Descript a gente vai botar descrição, marca, criado em, atualizado em. Ok. Normalmente quando tu usa esse acrescentar colunas do banco de dados, o status ou qualquer campo que seja booleano, ele vai marcar como texto, tá? E a gente não quer, a gente quer marcar como switch. Então esse aqui é um ajuste que tu vai ter que fazer sempre que tu tiver um campo booleano, tá? O tipo, clicando aqui para mostrar, tu tem algumas opções, como texto, número, switch, o data e hora, tempo, tem um monte de coisa. E o partial a gente vai usar algumas vezes, que é quando a gente quer colocar um arquivo externo de código para fazer isso, por exemplo, para exibir uma imagem ou alguma coisa assim. Mais para frente a gente vai ver isso melhor, tá? Beleza. Tu pode colocar um padrão se tu quiser. Tu pode dizer se esse campo ele é um campo que pode ser buscado. Então aqui, como exemplo, vamos marcar tudo como campos buscáveis. Se esse campo é invisível ou não, ou seja, se ele não vai aparecer na listagem, ele está lá, mas ele não está visível, eu vou esconder aqui o atualizado, por exemplo. E tu pode dizer se esses campos eles podem ser ordenados. Então eu quero do maior para o menor do ID, eu quero pegar só os status, separar por status, no que está ativo e do que está inativo. Então tu vai dizer quais que podem. Essas outras opções aqui da direita a gente vai ver mais pra frente, um pouquinho mais avançado, mas por enquanto a gente não precisa mexer. Vamos salvar e perfeito, já temos a nossa listagem, tá? Então aqui eu já criei a minha model, eu já criei as minhas telas, minhas views de cadastro e de atualização, e eu já criei a minha view de listagem. Muito simples, não precisei programar nada realmente, eu não abri um editor, não precisei programar nada. Tudo muito tranquilo. Beleza. Vamos pular essa aba de permissões por enquanto e vamos vir para menu. Ok.
No menu, a gente vai começar a criar a nossa estrutura de onde cada item vai estar. A gente vai clicar em adicionar item, né? Primeira coisa, e vai clicar em cima dele. Perfeito. Vamos criar aqui, então, o nosso produtos. Esse item aqui, código, ele é uma identificação e ele tem que ser único para cada item de menu que tu tem. Então vamos supor que tu tenha 15 itens de menu, é legal que tu tenha nomes diferentes. Eu vou colocar aqui o nome do plugin que eu criei, Content, só para ficar melhor. Depois mais para frente vocês vão entender. Aqui qual é o nome que as pessoas vão ver, eu vou chamar de produtos. A URL a gente não vai mexer agora. O ícone, mesma coisa, vocês escolhem um ícone que vocês acham que combina mais, que vai ficar mais claro do que se trata. Eu, por enquanto, vou deixar um livro. E a gente vai salvar. Depois a gente vai voltar aqui. Perfeito, tenho já o meu item do menu. Esse item do menu ele vai aparecer aqui em cima, tá? O que a gente vai fazer? Eu vou abrir aqui em uma outra janela só para vocês visualizarem quando eu atualizar que ele já está aparecendo. Eu por enquanto não vou atualizar naquela aba, mas só para vocês entenderem é isso aqui que a gente criou. A gente criou esse menu aqui. Ele ainda não vai funcionar porque a gente não tem um controller, mas a gente adicionou esse item no menu. Vamos criar agora o controller para que ele possa funcionar. Então vamos clicar em controller, acrescentar. Beleza. Aqui a gente vai dar o nome do nosso controller. Esse aqui é o produto. Mesma coisa, né? Primeira maiúscula, normalmente no singular, normalmente em inglês, mas não tem problema tu fazer em outro formato. Tu vai selecionar qual é a model que esse controller vai usar, então é a model produto. Qual é o menu que esse controller vai ficar vinculado, no caso é o produtos que a gente acabou de criar. E aqui tu tem algumas opções, que é, tu quer que ele tenha uma lista? Sim. Tu quer que a pessoa possa cadastrar coisas? Sim. Tu quer que ele possa reordenar? Sim. Não vai funcionar por enquanto, mas a gente vai falar isso mais tarde. Vamos já deixar marcado. Tu também tem uma aba de permissões, mas por enquanto a gente não está trabalhando com isso, então não vai ter nada. Perfeito, tenho o meu controller, vou dar um OK. Meu controller está criado, já está funcionando. Cada um desses itens aqui ele vai ter as configurações marcadas como padrão de cada item que a gente marcou. Então, a listagem, o que tem da listagem, qual é o arquivo que ele vai usar, o arquivo físico que ele vai usar, quantos itens por página ele vai ter. Tem algumas configurações aqui que a gente não vai dar uma olhada agora, mas o meu controller está pronto. Eu vou deixar salvo. Perfeito. O que eu vou fazer agora? Eu vou dar um F5 e vou voltar no menu. Vou clicar no nosso item que a gente criou aqui e agora sim eu vou vir aqui na URL e eu vou começar digitando o nome do meu controller. E ele vai aparecer aqui já autocomplete. Então isso aqui é uma coisa que com o tempo tu vai decorar e tu vai poder preencher automático, mas para quem está iniciando e não quiser decorar qual é o formato da URL, é simplesmente tu vai, cria o teu controller, salva, né? Atualiza a página e quando tu voltar aqui tu só digita a primeira letra do controller que ele já vai aparecer as opções de autocomplete e aí tu seleciona, agora sim tu salva e perfeito, tu já fez o teu menu vinculado. Eu vou atualizar de novo para que a gente possa clicar aqui em cima em produtos e aí eu já vim para minha tela. Essa aqui é a lista que a gente criou, não tem nada nela por enquanto, e a gente tem um botão de criar. Vamos clicar ali para começar a fazer o primeiro cadastro. Então, criar. E aqui está a tela que a gente fez lá no nosso builder, né? Que a gente disse quais campos vão ser o quê. Esse aqui é o nosso switch, né? Que já veio como padrão ativo, porque a gente pediu. Esse aqui é o título, o slug, a marca e o nosso formulário de descrição. Beleza. Então vamos começar aqui colocando um nome bem criativo, produto 1. Como vocês podem ver, quando eu digitei produto 1, ele já mudou a minha slug, ele já tirou o meu espaço substituindo por um símbolo de menos. Então ele já deixa num formato correto. Esse aqui é o comentário, aquele que eu coloquei embaixo, né? Bem simples, mas só para entender. E a gente tem aqui a nossa marca, vamos colocar uma marca, sei lá, Adidas. E aqui a gente tem a nossa descrição. Vamos colocar aqui um texto de Lorem Y. Vamos colocar aqui o nosso texto de Lorem. A gente já tem aqui. E aqui, como eu falei, a gente pode fazer formatação. Eu posso colocar negrito, eu posso colocar itálico, eu posso botar uma imagem, eu posso colocar uma série de coisas conforme vocês conseguem ver aqui. Inclusive, pode dar para ver o código, para editar direto no código se eu quiser. Tá? Perfeito. Vamos vir aqui e vamos clicar. Eu posso criar e só criar, ele vai continuar na tela para eu continuar editando. Ou eu posso criar e sair, que no caso é o que eu quero, ele vai voltar para a lista. Aqui na lista, a gente tem, aparecendo agora assim mais fácil de visualizar, né, as informações conforme a gente foi criando. Vocês podem ver que como aquele campo ele era um campo de edição, aqui vai aparecer as tags. Tá? A gente mais para frente vai ver como resolver isso, mas por enquanto vamos deixar assim mesmo. Vamos criar mais um, só para não ficar só um item, o produto 2. Se o último foi Adidas, vamos colocar Nike agora.
Vamos colocar aqui de novo o nosso texto de marcação. Vamos colocar a primeira linha toda em negrito, só para diferenciar do outro. E vamos clicar em criar e sair. Perfeito, temos nossos dois itens. Agora, lembra que a gente fez, a gente clicou em alguns campos para dizer que eles podiam ser buscados e outros para poder dizer se eles podiam ser selecionados ou não, ordenados ou não. Então, por exemplo, eu posso ordenar por ID, então agora o 1 está na frente, agora o 2 está na frente. Eu posso ordenar por título, como o título ele é uma string, ele vai pegar a ordem alfabética. Mesma coisa por slug, mesma coisa por description, mesma coisa para marca. E eu posso, por exemplo, procurar por Nike. Então, se eu procurar aqui, ele automaticamente vai procurar em todos os campos que eu marquei como buscável. No caso, eu botei todos como buscável, tá? Então ele vai aparecer aqui. Uma outra coisa, a gente escondeu o campo de atualizado. Clicando aqui nesse íconezinho de lista na direita, ele aparece todas as opções, tá? E eu posso pedir para ele aparecer o que estava oculto ou ocultar um que estava aparecendo. Então eu vou botar agora o atualizável de volta, ele aparece aqui. Então é para isso que serve. Tu pode deixar alguns campos ocultos, porque daqui a pouco o teu cliente quer exibir uma coisa a mais ou quer mudar o que está visível em um determinado caso. Tu dá liberdade para ele escolher, deixando alguns campos ocultos, mas ele pode marcar quando ele quiser. Assim não fica um monte de informação aqui, mas ele tem controle sobre elas, tá? Perfeito, criamos nosso gerenciador, criamos um cadastro de produtos e já cadastramos alguns produtos. Isso aqui já está funcionando, tudo perfeito. O que eu vou mostrar para vocês agora antes da gente continuar? Eu vou mostrar para vocês a estrutura de pastas, como funciona. A gente estava mexendo até agora nos temas. A gente vai vir agora em plugins. A gente criou um plugin com o autor Zmark, né? Então eu vou vir em Zmark. O plugin se chama Content, então a gente vai estar dentro da pasta Content, e vocês vão ver que ele já criou automático para mim uma pasta Classes, uma pasta Controller, uma pasta de linguagem, uma pasta de Model, uma pasta de Update, que é a nossa Migration, e um arquivo padrão aqui de configuração do plugin. Então tudo isso aqui é feito automático. Eu posso vir, por exemplo, na minha Model, e eu vou clicar aqui no produto e eu vou ver que ele já está me dizendo qual é a tabela que ele está usando, ele já tem toda a configuração, ele já faz tudo isso automático, eu não precisei programar nada, ele criou isso. Mas não tem problema, eu posso vir aqui e adicionar comandos e fazer atualizações. A gente vai fazer isso mais para frente, por enquanto eu vou deixar tudo padrão mesmo, tá? Mas só para vocês entenderem que isso acontece, que isso existe, tá? Ele cria para ti todo o plugin que a gente fez, eles são arquivos físicos. Claro que tem estrutura de banco, mas isso é uma migration que é rodada, então tu pode criar ela e rodar essa migration em qualquer outro banco sem problema nenhum, tá? Perfeito, aqui tá ok. Vamos agora fazer o seguinte. A gente tem uma página aqui no nosso site, que é a página de produtos, que por enquanto está vazia. Vamos adicionar esses produtos nessa página, tá? Vamos fazer ela funcionar lá. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai vir aqui no CMS, a gente vai vir nas páginas, vamos vir aqui na nossa página, que por enquanto só tem isso aqui. O que a gente vai fazer? A gente vai vir em componentes, da mesma forma que a gente fez com o blog, a gente vai vir aqui no Builder, que é o nosso novo componente, e aqui a gente tem duas opções, um item único, um detalhe, ou uma lista. A gente quer uma lista, então eu vou colocar uma lista aqui. Vamos clicar aqui no componente para configurar, e a primeira coisa que tu tem que configurar é qual é a model que tu quer chamar nele. Então tu vai procurar a tua model aqui, no caso aqui é a produtos que está no Zmark Content. Vou clicar aqui. Mais para frente a gente vai ver o que é o escopo, por enquanto a gente vai pular. Qual é a coluna que tu vai usar como padrão de exibição? A gente vai usar o título. Tu tem aqui algumas opções, como páginas de detalhe, por enquanto a gente não vai mexer nisso. Paginação, se tu quiser fazer paginação, eu quero 10 itens por página, tu pode configurar aqui, por enquanto também a gente vai pular. E a gente poderia fazer, por exemplo, uma ordenação. Eu quero que seja ordenado por ID e eu quero que seja ordenado por ID do mais recente primeiro. Perfeito. Coloquei aqui, está com isso aqui configurado. Vamos salvar, vamos voltar no nosso site e vamos testar. Já está aqui aparecendo os meus dois itens. Claro que eu posso personalizar esse HTML. Então, por exemplo, eu posso clicar aqui no componente, vir aqui no fork, que nem eu ensinei da última vez, e ele vai aparecer. Eu vou subir essa parte para ficar mais fácil. E ele vai aparecer aqui o meu código. Então, por exemplo, aqui, vamos procurar. Aqui, ele está exibindo o atributo que a gente marcou lá naquela configuração, na coluna display. Mas eu não preciso fazer assim. Eu posso fazer, por exemplo, pedir para ele exibir com dupla chave o record title nesse formato. E eu poderia colocar aqui do lado o record brand. Bom, vamos explicar um pouquinho o que eu estou fazendo aqui. Por que eu estou usando o record? Primeira coisa,
ele cria todos os itens, todas as informações, todo o array de informações que ele está buscando, ele vai jogar numa variável chamada records. Beleza. Por padrão, ele já está fazendo um looping de record, onde ele está pegando o record, records, ele está passando em record, no singular. No Twig, vocês vão perceber que ele faz o for num processo inverso do que tu normalmente faz no PHP. Normalmente no PHP tu diz for no item grande que está dentro e tu quer pegar um item pequeno. Né? Aqui não, é o pequeno que faz parte do item grande. Tá? Então essa é uma diferença para quem é desenvolvedor aí que pode estranhar no começo. Lembra sempre de fazer for pequeno em array grande. Tá? Beleza, então aqui a gente tem cada item dentro da variável record. E aqui a gente pode pegar cada item que a gente quiser do record. Então, por exemplo, eu quero pegar o record title e eu quero pegar o record brand, para pegar nossa marca. Vamos olhar como é que ficou. Ele já está mostrando aqui, então, o nome do meu produto com a marca do lado. Perfeito. E eu poderia fazer a mesma coisa para, por exemplo, vir aqui e colocar o nossa descrição, record description. Vamos salvar e vamos testar para ver como é que ficou. Está exibindo, perfeito. O que está acontecendo aqui? Por que ele ficou, mesmo ele com todo o HTML aparecendo aqui? Tá? Porque quando a gente quer que ele interprete o HTML em vez de exibir o HTML, a gente precisa colocar um filtro no final chamado raw. Então a gente vai colocar o pipe, que é o símbolo que basicamente que diz que tu está colocando um filtro, e vai colocar o raw do lado. Agora salvando e atualizando lá, e agora sim ele está exibindo o meu HTML exatamente. Tá? Perfeito, até aqui tudo ok. O que a gente vai fazer agora? Eu não quero que ele exiba essa lista tão grande. Eu quero essa lista tão grande no sentido de toda a descrição. Né? Vamos fazer ela ficar resumida um pouquinho. Para isso existe um outro comando que a gente vai usar. Tá? Esse comando ele é o HTML limit. Tu vai colocar ele no começo, dentro do chaves, né? Tu vai colocar ele, tu vai abrir o parênteses, vai colocar o record description, vai fechar o parênteses antes do pipe, antes do filtro, vai fechar o parênteses, vírgula, a quantidade de caracteres que tu quer. No caso aqui vou colocar 150. Vamos salvar, vamos vir aqui, atualiza, e ele faz o recorte do tamanho que a gente quer. Esse comando aqui ele é bem importante porque ele é a melhor forma de tu fazer esse tipo de seleção de recorte de string quando tu tem uma formatação HTML. Então ele vai pegar e vai montar teu HTML, tu não vai perder tuas tags, a tua formatação que tu fez, mas ele ainda assim vai conseguir fazer a separação por caractere. Então é o HTML limit, tá? Beleza. Temos então a nossa lista já funcionando direitinho, com o nome, com a marca e com um resuminho. Legal. Só que agora a gente não consegue ainda clicar e ir para uma interna para ver mais informações. Então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai criar uma página interna para ele e vai ajustar os links. No momento a gente não tem, né? Então vamos vir aqui em páginas, vamos vir em adicionar. Vamos colocar a página produto no singular. Vamos arrumar aqui o esboço para default. E vamos arrumar o link. Eu não quero que o link seja só produto. Eu quero que o link seja produto traço dois pontos, traço não, né? Barra dois pontos slug, para ele pegar aquela URL que a gente montou lá no nosso gerenciador. Então isso aqui significa que existe uma variável chamada slug. Perfeito. Vamos salvar aqui. Agora vamos adicionar o componente relativo a isso. Então vamos vir em componente, vamos vir no builder e dessa vez a gente quer o detalhes. Então a gente vai arrastar um detalhes para cá. Vamos clicar aqui em cima no componente em si para fazer as configurações. Qual é a model que a gente quer? É a model produto. E qual é o identificador? Por padrão ele vai vir com ID. No caso aqui a gente substituiu por slug. Então eu vou marcar nesses dois campos, tanto na identificação quanto a chave, sendo o slug. Qual é a coluna que ele quer exibir? Vai ser o título. Perfeito. Vamos salvar e essa página aqui ela está ok, mas a gente ainda não fez o link lá na nossa listagem. Por quê? Porque aqui no componente, na parte de link para detalhe de página, a gente não marcou qual é a página que ele vai usar. Então a gente tem que vir aqui, link para a página de detalhes, e escolher a nossa página produto, dizendo aqui também que ele vai usar o slug como padrão. Perfeito, vamos salvar, vamos atualizar aqui agora. Ele já vai mudar aqui o link, né? Já vai ficar em formato de link. E se eu colocar o mouse em cima, na esquerda e embaixo eu já consigo ver que ele está me apontando corretamente. Eu vou clicar
e ele vai vir para a minha interna, que por enquanto só me exibe, né, o nome. Perfeito. Vamos voltar agora para o gerenciador. Vamos vir aqui no produto, vamos usar o fork para ver o HTML. Vamos esconder essa parte branca para ficar mais fácil. E aqui a mesma coisa, ele está exibindo somente o meu display column, que é o title. Eu não quero isso, eu vou apagar. Eu vou montar na mão aqui o meu record title. Eu vou colocar... por enquanto eu vou deixar sem muita formatação, tá? Eu vou deixar bem simples mesmo, depois a gente melhora esse HTML. Mas eu vou colocar embaixo do meu title o record brand. E eu vou colocar aqui a minha descrição agora sim completa, né? Sem ser só 150 caracteres. Description, não esquecendo de usar o pipe raw, né? O filtro raw. Vou salvar. E agora eu vou vir aqui, atualizo e agora sim ele está me mostrando tudo. Então eu tenho o meu título, eu tenho minha marca e eu tenho a minha descrição. Se eu voltar para produtos, eu posso fazer a mesma coisa vindo aqui no nosso produto 1. Produto 1, da marca Adidas, com esse texto aqui. Perfeito. Temos aqui rodando então. Hoje nós fizemos o nosso primeiro plugin usando o Builder, criamos um cadastro de produtos, colocamos a lista desse produto e colocamos a interna desse produto, está tudo funcionando. Perfeito até aqui, tudo certo. Ainda tem muito mais coisa que a gente pode fazer com o Builder, tá? Por exemplo, relação, criar uma categoria para o nosso produto que a gente não fez ainda, fazer filtros, fazer uma série de outras coisas que a gente vai aprender mais para frente nos outros vídeos, tá? Então não percam os outros vídeos. Obrigado por acompanhar, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de dar o feedback nos comentários. Se gostaram, se possível, dá um like e se inscreve no canal para não perder o restante da série. Vejo vocês no próximo vídeo. Obrigado por assistir e até logo.